A maior frequência de eventos climáticos extremos, como os incêndios, está associada à intensificação das mudanças climáticas e traz consequências graves. Além de devastar biomas e colocar a vida de populações em risco, os impactos acontecem também sobre o patrimônio, seja ele material ou imaterial. No âmbito imaterial, ligado a práticas, saberes e conhecimentos, comunidades tradicionais como as indígenas são atingidas, já que têm suas práticas atreladas à interação com o meio ambiente. É difícil mensurar os impactos que as mudanças climáticas têm sobre o patrimônio, mas cientistas brasileiros buscam respostas. Então, as mudanças climáticas e todos esses fatores que são interconectados, elas impactam o nosso cotidiano, sem dúvida nenhuma, e elas impactam o patrimônio em suas diferentes categorias, né? Então, a gente tem desde o patrimônio material construído, o patrimônio imaterial, nas transmissões de saberes, práticas relacionadas aos ecossistemas de uma forma geral, e ao nosso patrimônio natural. Quando nós falamos de mudanças climáticas, nós temos, por exemplo, as paneleiras de goiabeiras, que dependem de uma argila específica para a produção das panelas de barro. Diante das mudanças climáticas, essa fonte de sobrevivência pode acabar. Nós estamos falando de grupos que produzem e que vivem da produção artesanal da cajuína no Nordeste, por exemplo, e que depende de um bioma específico, de um clima específico, para a manutenção desse conhecimento. Então, quando nós falamos de mudanças climáticas e patrimônio, nós não estamos falando apenas de uma questão que pode ser vista pelo grande público como uma acessória. Reunidos em um grupo de trabalho do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, o ICOMOS, que é um órgão ligado à Unesco, eles trocam pesquisas e conhecimentos sobre o assunto, visando também articular formas de mitigar os impactos. O ICOMOS é um órgão internacional que tem representação em diversos países, e a ideia é que esses países, a partir dos seus comitês, grupos de trabalhos, eles levem para essa representação internacional as especificidades que nós enfrentamos. Vivemos um momento de aceleração das mudanças climáticas, e isso significa um impacto direto em nosso cotidiano, né? Então, quando nós vemos um volume de chuva muito acentuado em determinadas regiões, ou quando a gente vê secas muito acentuadas em períodos que não são esperados, por exemplo, ou invasão de pragas que não eram antes enfrentadas. Todos esses eventos, na verdade, são indícios de desequilíbrios e de mudanças que estão conectadas de alguma forma com as ações humanas e com as mudanças climáticas, né? Então, a gente tem, na verdade, uma interconexão, uma rede de causas e efeitos que nos afetam diretamente, saúde e outros temas. Não é diferente com o tema do patrimônio. O patrimônio, ele é uma ponte para a transformação social, em muitos aspectos. E o impacto sobre esse patrimônio é o impacto sobre as relações socioeconômicas de grandes grupos, e principalmente grupos vulneráveis. No caso do Pantanal, as consequências dos incêndios se atrelam, por exemplo, à sobrevivência de comunidades de pescadores artesanais, que têm as suas práticas consideradas um patrimônio. O modo de fazer, as técnicas de pesca, a reprodução cultural existente na pesca e, dentre eles, entre pescadores e pescadoras do Pantanal, elas estão relacionadas, logicamente, à existência de peixes. Um dos fenômenos que ocorrem posterior aos incêndios é a adequada. O que é adequada? Adequada é quando as cinzas dos incêndios é carreada pelas águas das chuvas para dentro do rio e acontece um fenômeno físico-químico que altera a oxigenação das águas e os peixes morrem. Aqui no Pantanal, conversando com pescadores, onde nós temos atividades, trabalhos relacionados ao patrimônio imaterial desse grupo, eles falaram que a adequada ela não foi maior, a mortandade de peixes ela não foi mais intensa, porque se choveu pouco. E aí a gente percebe uma relação decorrente das mudanças climáticas, que foi a intensidade do fogo, e o que ocorre posteriormente.
Os pesquisadores também fazem um alerta sobre a construção de grandes empreendimentos, geralmente associados ao desmatamento e, consequentemente, às alterações do clima. O desmatamento ele ocorre tanto na retirada ilegal de madeira, como, por exemplo, em obras de infraestrutura como as hidrelétricas. E, em grande parte, quando se constrói uma hidrelétrica, por exemplo, as madeiras, as árvores, elas não são retiradas, aí um duplo impacto, né? O alagamento e a mudança na questão da oxigenação da água. Uma outra questão também relacionada ao desmatamento é a questão da invasão de territórios tradicionais, como, por exemplo, as terras indígenas. Ou seja, isso acaba por interferir tanto na atmosfera do planeta, como interfere na vida dessas comunidades tradicionais, como, por exemplo, os povos indígenas, sob diversos aspectos. E isso acaba por impactar também na reprodução cultural, no fluxo das relações culturais e manutenção cultural desses grupos. A forma de expressão cultural dos grupos indígenas, elas não se dissocia do ambiente. Então, é uma visão holística, onde não existe essa separação entre o cultural, o natural, entre o ambiental, entre o espiritual. É tudo uma coisa só. Então, se uma ponta, no caso, um desequilíbrio ambiental, impacta essas comunidades, todo o restante do processo é impactado. Desde aumento da temperatura, e produziu a dispersão de um determinado tipo de abelha. Essa abelha produz um determinado tipo de mel, que é utilizado tanto na cultura, uma cera que é utilizada tanto nas pinturas, como no caso dos grupos Guaranis e Indiá, como na produção de remédio e como na alimentação, é um suplemento alimentar que eles utilizam. Então, esse é um ponto. Os impactos que as mudanças climáticas vão provocar nas comunidades indígenas pode ser maior até do que nas nossas comunidades ocidentalizadas ou de modo de vida ocidental. O entendimento de todos esses riscos para a coordenadora do GT é a chave para que se possam articular estratégias que minimizem esses impactos. E a compreensão desses riscos, ela é absolutamente crucial para que a gente faça um planejamento sobre como enfrentá-los, né? Eu acho que esse é o desafio e é onde a gente precisa dialogar diretamente, desde as comunidades até os agentes elaboradores de políticas públicas.